Bem, olá, eu sou o Rodrigo de Alencar, sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UFNT e hoje eu estou aqui em nome do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, aqui da UFNT, em especial o PIBID de Matemática. Como um breve histórico do programa, o PIBID teve início em 2007, em uma colaboração entre a CAPES e o MEC, e desde então ele foca em apresentar a realidade escolar para os licenciandos das mais diferentes universidades do país. Ele busca também uma valorização à docência, né, à prática docente, valorização dos nossos profissionais do ensino. E também ele tem por objetivo integrar a universidade a escolas públicas por todo o nosso país. Além de, claro, estimular a iniciativa em práticas pedagógicas inovadoras. Nesse ínter, o programa, no caso, ele traz a colaboração entre estudantes dos cursos de licenciatura e professores da rede pública de ensino, no caso apenas o ensino básico. Hoje estamos aqui com o professor André, um dos coordenadores do programa aqui da UFNT, e estamos aqui para saber um pouco da trajetória do professor, da sua graduação e pós-graduações, e também compreender um pouco, ter o relato da sua experiência com o PIBID. Professor, inicialmente eu gostaria que o senhor se apresentasse e, já para puxar o gancho da nossa entrevista, que o senhor nos contasse um pouco sobre sua formação inicial e o que o motivou a seguir na carreira docente. Ok, primeiramente uma boa tarde, né? Agradeço ao convite em estar participando dessa entrevista, né? E vou falar um pouco sobre mim, né? Eu sou o professor André Luiz Ortiz da Silva. Minha formação é bacharelado em matemática aplicada, mestrado em matemática aplicada, licenciatura em matemática, né? Todos os três títulos são pela Unesp de São José do Rio Preto, né, estado de São Paulo. Atualmente estou fazendo doutorado em matemática, também pela Unesp de São José do Rio Preto. O senhor pode contar um pouco sobre a sua experiência na graduação e pós-graduação? Sim. Bom, já falei sobre a minha graduação, né? Então, a minha experiência na graduação em si, né, na formação de professores, ela já tem aí 13 anos, né, desde 2013 que eu estou aqui na Universidade Federal Norte do Tocantins, né? Atuo em disciplinas de educação matemática, matemática aplicada, matemática, né? Cursos de especialização em educação matemática e também no ProfMat. Professor, agora eu gostaria de saber um pouco sobre os desafios que o senhor enfrentou durante a sua vida acadêmica, durante toda a sua formação. Bom, durante a graduação, a dificuldade que assim, existia na época, né, era você conseguir bolsa de estudo, né? Então não era fácil você conseguir bolsa de estudo naquela época, entre 1999 e 2002, né? Principalmente porque não tinham programas como o PIBID na época. Professor, ainda nesse processo da sua trajetória acadêmica, houve professores ou experiências marcantes que até hoje o senhor lembra? Sim, foram várias experiências marcantes durante a graduação, né? A formação de bacharelado em matemática aplicada, mestrado, licenciatura e agora no doutorado. Mas assim, eu lembro que uma experiência marcante, né, foi com o professor Dr. Maurílio Boaventura, né, meu orientador de mestrado. Nós desenvolvemos um trabalho relacionado à análise de modelos matemáticos para a restauração de imagens digitais, né? E o tema do tema da dissertação de mestrado foi modelos matemáticos
para o retoque de imagens digitais. Ok. Professor, agora partindo um pouco mais para a sua experiência profissional, já como professor, eu gostaria de saber como se deu, como foi a sua entrada na docência do ensino superior. Então, no mestrado existe uma disciplina que chama-se estágio docência, né? Então, nessa disciplina a gente faz o estágio em uma disciplina da graduação, né? No caso foi a disciplina de introdução à programação, né? E eu tive a oportunidade de estar atuando como aluno, professor, vamos dizer assim, né? Nessa disciplina. E o que o senhor diria que é de maior valor? O que mais valoriza, o que o senhor mais valoriza na sua prática como professor? Bom, o que eu mais valorizo na minha prática como professor é a elaboração de um conteúdo adequado ao nível de ensino do aluno, né? A sua realidade, para que ele possa ter contato com problemas do cotidiano, né? Que envolvam aquele conteúdo em específico. Agora eu gostaria, professor, que o senhor apresentasse uma visão histórica. Quais foram as mudanças que o senhor percebeu durante as mudanças no ensino ao longo da sua carreira? Bom, foram várias mudanças que eu observei ao longo da minha carreira aqui na UFNT, né? A principal delas, assim que eu considero foi uma mudança positiva, né? Foi a minha participação no PIBID, né? Então eu consegui fazer muitos amigos na época, né? Tive contato com muitos alunos, né? E pude de certa forma auxiliar eles na sua formação enquanto professores. Aproveitar que o senhor puxou o assunto do PIBID e eu gostaria de começar algumas perguntas em relação a essa sua experiência como coordenador do PIBID. Inicialmente, eu gostaria de saber como foi o convite ou a decisão para o senhor atuar na coordenação do PIBID. Foi um convite assim, porque tinha uma professora coordenadora diária que ela ia sair do PIBID, né? E aí surgiu a oportunidade para eu estar substituindo essa professora na época, né? Em 2015. E as principais responsabilidades e desafios? Quais o senhor destacaria durante o período que o senhor atuou na coordenação do PIBID? Bom, dificuldades eu não constatei nenhuma, né? Assim, mas os desafios que eu pude observar foi a questão de você estar acompanhando os alunos discentes, né? E também os supervisores nas escolas, tá? Com relação às suas atividades que foram desenvolvidas durante o PIBID. E as principais responsabilidades, assim, no seu papel de coordenador, quais foram as principais responsabilidades que o senhor destacaria? Bom, eu destaco como responsabilidades, né, para os alunos a questão deles fazerem os seus relatórios, né, isso é muito importante e auxilia depois eles na produção de documentos como uma monografia, um artigo científico, né. Então a responsabilidade é muito grande com relação aos relatórios, né. E para o coordenador também, a responsabilidade, como eu já citei, é acompanhar esse grupo de alunos e supervisores, mas também o relatório do coordenador de área é uma responsabilidade é, bem grande. E os pontos de melhoria, professor? Onde o senhor enxerga um ponto de melhoria que poderia ser, tanto na sua visão de antes, durante sua função de coordenador, quanto sua visão agora? Quais pontos o senhor sugeriria como a serem melhorados? Bom, na época que eu atuei no PIBID, né, nós éramos 3 coordenadores de área e nós tínhamos 45 alunos no PIBID, né? Então, de lá para cá, reduziu para um coordenador de área
e 25 alunos, né, no PIBID. Então, assim, o que eu poderia destacar, né, com relação a isso, seria importante a gente ter mais alunos, mais coordenadores de área atuando no PIBID, na atualidade. E quanto às suas experiências marcantes no projeto do PIBID, o senhor destaca alguma? Sim, eu destaco as idas nas escolas, né, que são momentos muito ricos de aprendizagem, tanto para os discentes, quanto para os supervisores e também para o coordenador de área. E teve um caso que me chamou bastante atenção, né, que foi uma ida numa escola e a gente foi elaborar resumos para eventos, né? Então a gente sentou em grupos e cada grupo era responsável por elaborar um resumo de um evento, para ser submetido a um evento. E aí depois nós tivemos a oportunidade de ter esses resumos aprovados, né, no evento Enem, né, o Encontro Nacional de Educação Matemática, e os supervisores e uma aluna, uma discente, ela foi e apresentou o trabalho pessoalmente no evento, né? Então foi um momento assim de bastante alegria, né, porque a gente viu o fruto de um trabalho sendo concretizado, né? E na sua opinião, professor, qual foi o impacto do PIBID na formação dos licenciandos? Olha, o impacto foi muito alto, porque assim, muitos alunos, na época 45 alunos desses que fizeram o PIBID, eles conseguiram concretizar a sua graduação, né? Então tornaram-se professores licenciados em matemática, né? E com experiências muito ricas de aprendizagem que eles adquiriram na sua graduação em função do PIBID em si, né? Professor, e quanto a o PIBID em relação à valorização dos professores e das escolas públicas? Como o senhor enxerga a importância do PIBID para essa valorização da docência e para a valorização da escola pública? Bom, o PIBID ele é importantíssimo, né? Porque a gente até diz que ele faz uma ponte entre a universidade e a escola, né? Então, todo mundo ganha nesse sentido. Os discentes que vão para a escola que recebe os discentes e a universidade que está vinculada a esse programa, né? Principalmente por ter o seu nome sendo destacado dentro da cidade, né? Então, o PIBID ele proporciona tudo isso, né? Conhecimento, aprendizagem, troca de saberes, né? Ok? Professor, e quanto às escolas que participaram do PIBID durante a sua coordenação? O senhor lembra delas? O senhor lembra também a quantidade de supervisores que o senhor tinha na época, que são os professores nas escolas, no caso? Sim, na época eu atuei na escola estadual Francisco Máximo, né? Com um supervisor lá e 5 discentes também nessa escola. Atuei também na escola paroquial Sagrado Coração de Jesus, com um supervisor e 5 discentes, e na escola estadual Adolfo Bezerra de Menezes, também com um supervisor e 5 discentes. Então, ao todo, eram 3 supervisores, no geral, né? Em 3, cada uma numa escola, cada supervisor numa escola, e 15 alunos, sendo que 5 em cada escola. Ok, então no caso o senhor teve 3 supervisores, 15 alunos e o senhor foram 17 bolsistas, no caso, né? Contabilizando tudo? Dá 15 alunos, 18, dá 18 supervisores, 18. né? Mais eu, coordenador de área. Então 18 bolsistas, no caso, no programa na época. 18 bolsistas, sendo supervisores e discentes. Ok. E agora, professor, nessa reta final, eu gostaria que o senhor trouxesse algumas reflexões e considerações que o senhor acharia importante. E para começar essa série de reflexões,
Eu gostaria de um conselho seu para os atuais e futuros professores em formação, aqui tanto na universidade quanto de fora do nosso país como um todo. Bom, o meu conselho, né, é que os estudantes eles busquem, né, o conhecimento e principalmente que eles procurem nas universidades programas como esse, o PIBID, né, o PIBIC, o PIVIC, né, monitoria, porque nesses programas você tem a oportunidade de estar aprendendo muita coisa boa que você pode levar para o seu futuro quanto docente. Professor, agora para a gente encerrar de vez, eu gostaria de saber se o senhor quer acrescentar algo, alguma fala, alguma outra consideração que a gente não foi perguntado. O senhor tem algo a acrescentar ainda? Bom, eu só gostaria de dizer assim, agradecer, né, aí o convite, né, de estar podendo falar um pouquinho sobre o PIBID. Foi uma época muito boa, assim, da minha vida, né, e eu aprendi muito com o PIBID também, né. Então, foi um programa que auxiliou na minha formação também enquanto docente, né. Professor, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do tempo, não só em nome de mim e do meu colega, mas em nome de todo o PIBID e de todas as pessoas que estão assistindo a gente. Agradecer sua participação, a sua contribuição para o programa e a gente encerra por aqui. Eu que agradeço, muito obrigado.